vocês aqui sobre a segunda lista de atividades, das atividades à distância, que é a lista do sétimo ano B. Vou colocar aqui perto da tela essa listinha aqui, que fala sobre porcentagem em números inteiros. Então eu vou tentar ser bem breve, tentar comentar o máximo possível de exercícios que tem aqui, para que vocês assistindo o vídeo tenham uma noção de como fazer a lista. Então vamos começar aqui da atividade 1. Ela vai falar sobre cálculo de porcentagem. Então, essa atividade aqui não é para você resolver um probleminha. Simplesmente você está empregando a maneira que você usa para calcular porcentagem. Eu vou colocar aqui 2 itens para vocês verem como é que se faz. O primeiro item, ele fala assim: calcule 15% de 40. Então, se fosse para calcular 10% de 40, ia ser bem simples. 10% seria pegar o 40 e dividir ele em 100 partes. Das 100 partes você pega 10. 10% de 40, então seria 4. Mas como que eu calculo 15% de 40? Toda vez que o cálculo for escrito dessa forma, você quer calcular a parte do número, basta você multiplicar aqui o número, quer dizer, a porcentagem pelo número. E não precisa usar esse símbolo aqui não. Vou colocar aqui embaixo que é 100. Por que é por 100? Porque você está falando do cálculo de porcentagem. Então, porcentagem significa que você tem que dividir o seu agrupamento por 100. Então, de novo, quando você quer calcular a porcentagem de um número, basta multiplicar o número pela porcentagem e dividir o resultado por 100. 15 vezes 40 vai dar 600. Essa quantia você pode armar aqui e fazer, ou pode calcular na calculadora. Isso vai ser dividido por 100. Agora ficou 600 dividido por 100. 600 dividido por 100 é 6. Uma outra forma é só eu cortar o zero aqui que eu já tenho o resultado. Cortei um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Então sobra 6 dividido por 1, que é 6. Letra C. Quanto que é 6% de 30? De novo, eu quero calcular a porcentagem de um número. 6% de 30. Repito o processo. 6 vezes 30 dividido por 100. 6 vezes 30 vai me dar 180. Eu divido isso por 100. Aí eu vou observar o seguinte: em cima eu tenho um zero, embaixo eu tenho 2. Eu tenho que cortar a mesma quantidade. Então se eu corto um zero em cima, eu corto um embaixo. Não tem mais zero em cima, então não tem como cortar mais. Então eu vou dividir 18 por 10. Essa divisão dá 1,8. Se você pensar no contexto de dinheiro, seria R$1,80. Então 6% de 30 é 1,8. Então, de novo, quando você quer calcular a porcentagem de um número, basta multiplicar a porcentagem pelo número e dividir o resultado por 100. Essa era a atividade 1. Eu vou apagar ali para a gente fazer mais uma. Fiz esse vídeo à noite porque durante o dia, aqui perto dos nossos estudos é muito barulho, não dá para barulho de cachorro, barulho de moto. Tem uma construção aqui do lado. Até pensei em ir na escola, mas estou evitando sair de casa, então fazer tudo de casa o que for possível. Pessoal, vamos agora para a atividade 2. A atividade 2 ela está toda explicada, mas aqui eu vou resolver com vocês. Vou ler aqui, fala assim: Ana Júlia vai comprar uma bicicleta nas lojas asiáticas. A bicicleta que Ana queria comprar custava R$1.500. É o exercício 2. A bicicleta custa R$1.500. Tá. Dando sequência aqui, ele fala assim: ela pode ser paga à vista. Se ela for vendida a prazo, ela vai ter, quer dizer, ela pode ser vendida a prazo. E se for paga à vista, a pessoa tem 12% de desconto. Então, à vista, que quando você paga no ato da compra, vai ter um desconto de 12%. Então, ele faz 2 perguntas. Letra A, o que é o desconto? Então, o desconto, quando você tem uma promoção ou alguma coisa que está sendo vendida, é um abatimento que você tem. O valor vai ficar menor.
em virtude do desconto, é o valor que você vai retirar. Então você escreveria isso, era para escrever isso na letra A. Letra B. Quanto que é 12% de 1.500? Então ele está perguntando assim, por que ele pergunta quanto que é 12% de 1.500? Porque o desconto sobre o preço da bicicleta, que é de 1.500, é de 12%. Então, ele pergunta na B, quanto que é 12% de 1.500, já para você calcular o desconto. Vamos fazer isso, 12 vezes. Esse 1.500, quando eu for colocar na calculadora ou na continha, eu não coloco nem esse ponto e nem esse zero depois da vírgula aqui. Só coloco isso. Dividido de novo. Como é para calcular porcentagem? Aqui é para dividir por 100. Então vai ficar 12 vezes 1.500 dividido por 100. Nesse caso aqui fica mais interessante eu já cortar o zero de cara, para a conta ter um resultado melhor. Então vamos lá. Eu vou cortar um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Então acabou os zeros. Então sobra aqui 12 vezes 15, que é a mesma coisa que 180. E vai ficar 180 dividido por 1. 180 dividido por 1 é 180. Então o desconto que a bicicleta vai ter no preço é de R$180. C. Qual é o preço da bicicleta com desconto? Então eu vou pegar o preço da bicicleta, que é 1.500. Se é desconto eu tenho que tirar. Vai ficar 1.500 menos 180. Isso vai dar 1.400, 1.320. Então depois que a bicicleta tem um desconto, ela passa a custar 1.320. Então, tendo desconto, a bicicleta fica mais barata. Então, você vai copiar, pausa o vídeo e copia, tá bom? Mas esse aqui já está resolvido na folha. Só foi uma explicação assim para esclarecer para vocês como que faz o passo a passo. O exercício 3, deixa eu ver, no mesmo sentido. Vai ter que calcular 7.000% de 1.800, então você tem que fazer 7.000 vezes 1.800 dividido por 100 na A. E na B é só pegar os 1.800, que é o preço do produto, e tirar o desconto que você tinha calculado na A. Então você vai fazer o número 3. Número 4. Deixa eu ver aqui. Ana quer comprar uma nova televisão para assistir às Olimpíadas em alta resolução. Ela decide comprar uma Smart TV, que é Full HD. Antes de ir à loja física, ela faz uma consulta na internet para pesquisar o preço do televisor. Ela descobre que o valor da televisão é de R$1.580. Ao ir à loja física, Ana leva um susto, que na verdade é uma boa surpresa. O televisor que ela pretende comprar está com 30% de desconto. Quanto que ela vai pagar na televisão? Então, número 4, ele coloca que o preço da TV é 1.580, e que vai ter um desconto à vista de 30% do valor. O desconto é 30%. Tá bom. Aí ele fala o seguinte, depois que você obter o desconto do preço no televisor, quanto você vai pagar? Então, de novo, eu vou ter que calcular quanto que é 30% de 1.580, fazer 30 vezes 1.580 e vou dividir por 100. E depois, com esse valor, como é desconto, eu tenho que tirar o 1.580 desse resultado. Então, para ficar mais fácil para mim aqui, eu vou cortar o zero primeiro. Corta aqui e aqui. Deixa eu só conferir se é 1.580 mesmo. Isso. Então, eu cortei um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Sobrou agora 3 vezes 158. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter 474. Esse vai ser o valor do meu desconto. Passou um cachorro na rua. Tá, mas essa não é a resposta que eu estou procurando. Eu quero saber quanto vai custar o produto com esse desconto. Então, de novo, se é o desconto, tem que fazer 1.580 menos 474. Na hora de retirar, o método prático, eu vou ter que emprestar do 8 para o 7, eu emprestei 1, então vai ficar 10 menos 4, 6, 7 menos 7 é 0, 5 menos 4 é 1, aqui sobra 1 também. Então a resposta aqui seria R$1.106. Certo? Então vamos para a próxima.
próxima a gente vai falar sobre reta numerada. Só uma observação dessa questão 4, que na hora que eu fiz ela aí, meio na pressa, acho que eu coloquei a alternativa de outro exercício, então a resposta é essa daqui mesmo, tá? Não é nenhuma daquelas alternativas. Vou falar agora sobre a reta numerada. Antes de fazer os exercícios, o que seria a reta numerada quando você fala de números inteiros? Ela vai ser uma régua. O meio dessa régua é o zero. À direita, números positivos. Aqui deve ter o mesmo espaço. Como eu não tenho régua, eu vou fazendo aqui, ó, de uma maneira artesanal. Então, para cá os números vão aumentar. 1, 2, 3, mais 4, mais 5. E à esquerda, no mesmo sentido. Só que você vai vir daqui para cá, vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Quando você fala do número positivo, por exemplo, quem que é o antecessor do 4? O 3. O sucessor é o 5. Então isso aqui vocês já sabem fazer porque é trabalhado há muito tempo. Só quando vem para os números negativos, essa ideia de antecessor e sucessor ela é um pouquinho diferente. Por exemplo, quem que é o antecessor do menos 3? Você vai pensar como se fosse um número positivo, aí você iria falar que é o 2, mas não é. Tem aqui o 3. Quem vem antes dele na reta? É o 4. Quem vem depois do 3 na reta? O 2. Então aqui é como se fosse o contrário do que você faz quando os números são positivos. Por exemplo, quem que é o antecessor do menos 4? É o menos 5. Então você conta um a mais. E o sucessor, aqui você conta um a menos. Então o sucessor do menos 4 é o menos 3. Se fosse o menos 10, antes dele, menos 11, que é o antecessor. Depois dele, menos 9. Certo? Isso também oferece uma ideia para você comparar números que são maiores ou menores. Quando você fala de números negativos, os maiores números são aqueles que estão mais perto do zero. Então, por exemplo, entre o menos 1 e o menos 3, quem que é o maior? O menos 1. Entre o menos 2 e o menos 5, quem que é o maior? É o menos 2, porque ele está bem pertinho do zero. Agora vamos fazer as atividades. Vou fazer acho que mais umas 3 aqui, para vocês terem uma boa noção de como é que faz o restante da folha. De início aqui, vamos ver o que ele coloca. Vou explicar o item 4. O item 4 é assim. Faça uma reta numerada para representar os números mais 5, menos 4, 0, mais 2, menos 1, mais 3 e menos 6. Só ver o tempo aqui, porque eu estou sem câmera aqui e eu estou fazendo tudo sozinho. Tá, vamos colocar esse vídeo até uns 17 minutos. Como que eu vou fazer então para representar esses números na reta numerada? Primeira coisa, faço 0. Igual ao outro. À direita, eu vou colocar os números à direita do 0, que é para cá, são os números positivos. Então vamos lá. É mais 1. Depois o mais 1 vai ser o mais 2. Né? Marco mais 2 e faço um x aqui em cima. Depois o mais 2, mais 3. Outro x. Tem que chegar no 5, então vou passar aqui 4. Aqui eu estou marcando só aqueles números. Eu estou marcando com x em cima, os valores que o exercício pediu para colocar na reta. Aí eu posso fazer o seguinte, para destacar só os números que foram colocados aqui no exercício, eu posso apagar esses outros. Vou colocar 1, 2, 3 e 5. Os negativos, processo parecido. Quem vem aqui antes do 0? Menos 1, menos 2. Então, menos 1. Ele está aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. Fazer um pouquinho maior. Depois o menos 3. Menos 4. Façam com a régua, gente. Eu estou fazendo sem régua porque aquela régua que tinha grande eu quebrei ali, que não estava na escola. Então vamos lá, vou marcar o menos 1. Aqui. Menos 2 não aparece na relação, então eu apago. Menos 3 também não. Aparece o menos 4, então vou deixar aqui. E aparece o menos 6. Então aqui eu representei os números que o exercício pediu, então são esses, certo? Vou fazer agora com vocês os 5. Depois eu vou fazer
O 11, tem que fazer aquele que fala do módulo. Era do lado. Atividade 5. Então vamos lá. Então o 5 fala assim. Na cidade de Urupema, em determinada noite, foram registradas as seguintes temperaturas. Esse aqui é o exercício 5. Temperatura de -1, -3, 0, depois 3 graus, 7, 13 graus. Então ele fala assim, determine qual a temperatura mais alta. Quer dizer, primeiramente desenhar com a régua, uma reta numerada, fazer isso. Sempre começa no meio da reta, 0. Quem vai vir à direita aqui do 0? 3, 7 e 13. Eu não vou colocar a medida da régua aqui, porque não vai caber o 13, então vou colocar uma estimativa aqui. Para a gente ter uma noção. Se é a direita ou a esquerda. Mas aí quem tiver com a régua faz o espaço certinho. Os negativos que eu vou colocar, eu tenho -1 e -3. Então eu coloco primeiro o -1, depois o -3. Essa aqui é a resposta do item A. Item B. Qual é... Ah, tá. Tem outro A aqui. Qual é a temperatura mais alta? Que é onde está mais calor. Então, o valor maior que tem aqui nessa reta seria o 13, o maior entre todos. Então, a resposta aqui seria 13 graus, onde faria mais calor dentre essas temperaturas aqui. Qual a temperatura mais baixa que é onde faz mais frio? Então, se o maior está marcando para cá, para o extremo da direita, a temperatura mais baixa vai ser a última aqui da esquerda, que seria 3 graus negativo. Quando você vê falar de frio, não aqui no Brasil, mas em regiões mais frias como a Ásia e na Europa, quando as temperaturas chegam a ser negativas é porque chega a nevar. Então, temperatura negativa já é a passagem para estágios que pode estar nevando ou não, dependendo da umidade do lugar. Então assim, temperatura mais alta vai ser que estiver mais à direita e a mais baixa é que está mais à esquerda. Deixa eu ver. Qual a temperatura é maior, a de 0 graus ou a de 1 grau negativo? Então maior seria a noção de ser mais calor. Mais calor é sempre o que está mais para a direita. Então tem esses dois números aqui. Qual deles que estaria mais à minha direita? Direita é para cá, seria o 0. Então a temperatura maior, que seria onde faz mais calor. Mais calor que a gente fala é comparar o 0 com o -1, tá? As duas temperaturas são frias. Então seria o 0. Então sempre é assim. Quanto mais o número tiver à direita, maior ele é. Então entre o 0 e o -1, o 0 é maior. Qual temperatura é menor? A de -3 graus ou a de -1 grau? Então, -3 e -1. A pergunta D é a seguinte. Qual temperatura é menor? Menor, como eu falei para vocês de início, é o número que está mais à esquerda. Então eu estou de frente para esses números. Qual deles que está à minha esquerda? -3 ou -1? Estou olhando, achando que eu estou aqui, ó, observando. Qual deles que está mais à minha esquerda? -3 ou -1? Seria o -3. Temperatura mais baixa. Quando você compara o -3 com o -1, o -3 ele é menor. E também ele é menor porque ele está mais longe do 0, certo? Vamos agora... Questão número 7, eu vou comentar ela rapidinho aqui. O número 7 basicamente é você comparar os números, dizer quem é maior ou menor. Então ele fala... Deixa eu só ver aqui. Então, de novo, pausa o vídeo e anota. Questão número 7. Ele fala assim, compare os números para dizer quem é o maior ou o menor. Vou colocar o 0 e o -2. Vou desenhar uma reta aqui, o 0 é o meio da reta, -2 vai estar à esquerda.
Então, se você é observador dessa situação, você vai estar observando aqui no meio. Ele fala para você circular o maior. O maior é o que está mais à sua direita. Então você está aqui, quem está à sua direita? 0 ou menos 2? Direita é essa mão. Então eu estou de frente aqui, a direita é essa. Então a mão direita do bonequinho seria essa, então o 0 ele é maior. Então, aqui no caso, seria circular o 0. Letra B, quem é maior? Menos 15 ou menos 3? De novo, faço o bonequinho da reta aqui. 0 é o meio da reta. Aí eu tenho que lembrar que é menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, o menos 15 vai estar mais aqui. Então, comparando esses dois, o que eu falei para vocês? O maior é o que está mais perto do 0. Então, quem que é maior? Menos 15 ou menos 3? Qual deles está mais pertinho do 0? Nesse caso é menos 3. Né? Então, circula aqui. Então, essa é feita dessa forma. Mesma coisa para os outros. Depois ele dá a ideia de números opostos. Vou passar para 9. O que são números opostos? Né? Tem o 0 aqui. Que eu vou desenhar dois números. Como se fosse um espelho. Aqui no 0 é onde está escrito o espelho. Então eu tenho mais 4. Qual vai ser o espelho do mais 4? Que vai estar do outro lado aqui. Ó. Eu coloco 4 aqui. Se eu colocar 4 para a esquerda, você vai me dar exatamente o menos 4. Se eu estiver falando do mais 7 ou do mais 6, que seja, qual vai ser o oposto do mais 6? Tem que colocar a mesma distância para cá. Ó. Seria o menos 6. Então essa ideia de número oposto é bem fácil. Se eu falo que o número é o mais 4, o oposto dele tem que ser o mesmo número, só com o sinal invertido. Menos 4. Se eu falo que o número é o menos 6, qual vai ser o oposto dele? É o mesmo número, só com o sinal invertido. Então vai ser o mais 6. Se aqui fosse menos 7, o oposto vai ser o mais 7. Se fosse menos 30, o oposto mais 30. Ok? Então, números opostos, eles vão ter o mesmo valor absoluto aqui, só que o sinal é diferente. 10 e menos 10, 30 e menos 30, mais 40 e menos 40, então esses são números opostos. Vamos já chegar no fim dessa aula aqui. Deixa eu ver, número 11. Esse aqui perguntaram já para mim, vou fazer para vocês. Você vai desenhar uma reta e fala assim, usando uma reta numerada, escreva os números inteiros compreendidos entre letra A, 1 e 7. Eu vou desenhar, meio da reta é o 0, vou colocar o 1. Então é entre 1 e o 7, isso aqui é facinho. Quais são os números inteiros que vão estar entre 1 e o 7? Depois vai vir o 2, eu já escrevo aqui. Depois o 2, 3. Depois o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então são esses números, ó, que estão compreendidos entre 1 e o 7. Nesse caso você não vai escrever nem o 1 e nem o 7. São só os valores que estão aqui no meio desse espaço. Letra B. Quais são os números inteiros compreendidos entre menos 3 e 3? Desenhar a reta. 0, menos 3 e 3. Então tem que estar entre esses dois valores. Ó. Então vamos começar daqui. 0, 1 e 2. 3 não conta porque tem que ser os números que vêm antes dele. E aqui eu vou colocar os números que vêm depois do menos 3. Então é 0, menos 1 e menos 2. Então são quais os números que estão compreendidos entre o menos 3 e o 3? Quando eu faço a reta, os números que vão ficar entre eles é o menos 2. Essa é a resposta. Menos 1, 0, mais 1, mais 2. Então todos esses exercícios têm que ter a reta, tá? Você não vai entender e eu não vou considerar. Deixa eu ver. Fazer com vocês agora. Vai chegar nos 20 minutos esse vídeo. Vou apagar aqui. Pausa para copiar. Exercício número 13.
Escreva os números em ordem crescente. O que é ordem crescente? Ordem crescente é quando você faz do menor para o maior, por isso que vai ter esse crescimento. Então, os números que eu tenho aqui são menos 9, menos 3, menos 7, mais 1 e 0. Para começar isso, faz assim, ó, como se fosse uma reta. O meio da reta vai ter que ser o número 0. À direita eu vou colocar os positivos, né, que é o mais 1 só. Eu faço um risquinho mesmo. E aí, à esquerda eu vou fazer risquinho para colocar os negativos. Eu tenho menos 9, menos 3, menos 7. Então vai ser 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então é como se eu contasse de 1 em 1. Aí vai ser o menos 3. Contando de 1 em 1. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. O menos 7 está escrito aqui, então eu vou escrever ele. Menos 7, menos 7, menos 8, menos 9. Menos 9 eu tenho aqui também. Então eu vou parando cada vez que eu acho o número que está aqui nessa lista. Então, isso está escrito em ordem crescente, do menor para o maior. Então eu tenho que fazer esses risquinhos, certo? Você vai voltar um pouquinho no vídeo e parar exatamente naquela parte que eu fiz os risquinhos. As outras, mesma maneira. E a última explicação aqui que eu vou fazer para vocês é a atividade 17, que é o conceito de módulo. Então, o módulo é um conceito matemático que a gente vai se aprofundar mais para frente. Por enquanto, eu quero que vocês tenham só a ideia inicial do que é o módulo, certo? O módulo é representado assim, 2 barras. E nada mais é do que a distância do número x até o ponto 0. Então, por exemplo, quando você fala assim, que você quer saber o módulo do menos 8, seria fazer a reta numerada aqui, 0 aqui no centro, e aqui o menos 8. Imagina que você tem uma régua. Quanto que vai medir do 0 até o 8? Se você falar de centímetro, a resposta seria 8 centímetros. Então você só vai colocar mais 8. É isso. Tá? Como se fosse um comprimento. Isso aqui, na verdade, é um exemplo que está explicado aí na questão 17. Vou fazer a letra A, que está proposta aí. Módulo do menos 7. Primeira coisa, faço o desenho aqui da reta. 0 ao centro. À esquerda, o menos 7. Porque ele vem antes. Então, de novo, se eu fosse medir com a régua esse tamanho que vai do 0 até o 7 em centímetro, esse seria 7 centímetros. Por isso que eu uso mais, certo? Então, o módulo, como ele vai ser uma medida de distância, ele sempre vai ser positivo. A letra B, o módulo do menos 12. Então, a mesma coisa, desenho a reta. A distância que vai ter do 0 até o menos 12 vai ser mais 12. Então, a resposta da B é mais 12. C. Assim eu não vou fazer a reta porque é o número 1001. Mas nem precisa disso. Se você pega do 0 até o 1001 e mede em centímetros, daria quantos centímetros? Mais 1001 centímetros. Então, esse conceito de módulo aí de início, ele vai se referir à distância que o número está no 0. E essa distância sempre vai ser um número positivo. Então, o resultado final do módulo sempre vai ser um número positivo, certo? Então é isso. Vai dar uns 20 minutos de vídeo, vocês vão ter que assistir para poder entender certinho. Qualquer dúvida, vocês me mandem um contato, tá bom? Muito obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você for assistir.